Olá, boa noite para você. Olá, boa noite. Veja agora os outros destaques da edição de hoje. Presidente Jair Bolsonaro diz que prisão de ex-ministro da Educação prova que não há interferência do governo nas investigações da Polícia Federal. Milton Ribeiro foi detido na casa dele no litoral paulista. No Rio de Janeiro, a descoberta de um esquema criminoso para monitorar policiais dos batalhões do Choque e de operações especiais. A polícia ainda não sabe o que levou o homem a esfaquear pelo menos 6 passageiros em um ônibus em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com os investigadores, ele teria agido de forma aleatória. 2 pessoas permanecem internadas, uma em estado grave. 3 morreram. Valdemar da Silva Venâncio, de 68 anos, foi enterrado no final da tarde no cemitério da Saudade de Piracicaba. Ele foi uma das vítimas do ataque covarde. Além de Valdemar, Adriana Coelho da Silva, de 42 anos, e Roseli Ramalho Ferreira, de 55, também foram mortas. O autor do crime, o aposentado José Antônio de Santana Filho, de 52 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. A audiência de custódia ocorreu na manhã desta quarta-feira. A polícia ainda não sabe o motivo de tamanha brutalidade. De acordo com a delegada responsável pelo caso, até o momento a investigação não apontou indícios de que o autor dos ataques tem algum tipo de problema psicológico. A princípio, eu não vou representar pela realização de exame de sanidade mental dele. Eu não vejo aí um motivo para isso. Acho que isso vai ficar a cargo da defesa dele no momento oportuno. E ele vai estar à disposição da Justiça preso num presídio comum como um outro preso normal. O ataque aconteceu ontem, pouco depois das 3 da tarde, na região central de Piracicaba. Cerca de 40 pessoas estavam no ônibus. De acordo com as testemunhas, José Antônio sacou uma faca e começou a golpear os passageiros. O motorista percebeu, parou e abriu as portas do coletivo. A maioria conseguiu descer. O criminoso foi detido por uma equipe da Polícia Militar que estava próxima ao local. Quem estava por perto e viu a cena entrou em desespero. Jesus Cristo, abençoa esse ser, meu Deus! Gente, que horror que é esse? Nossa Senhora, joga seu manto sagrado em cima desse moço. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito escolheu as vítimas aleatoriamente. 2 pessoas vítimas do ataque ainda estão internadas no hospital da cidade. Um rapaz de 28 anos permanece na UTI em estado grave. Outra senhora, mãe de uma das vítimas, está na enfermaria. 2 mulheres foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de espionar com câmeras o BOP, Batalhão de Operações Especiais, e o Batalhão de Choque da Polícia Militar. Um esquema de espionagem digno de filmes. O alvo? As tropas de elite da Polícia Militar do Rio. Câmeras instaladas na rua monitoravam 24 horas as entradas do BOP e do Batalhão de Choque. Os equipamentos transmitiam as imagens em tempo real para celulares de criminosos. 2 mulheres foram acusadas de serem as espiãs e presas em flagrante por associação ao tráfico. Carolina Teixeira da Silva, casada com um policial militar que está preso, e Kelly e Cristina Domingos dos Santos foram descobertas depois que agentes do BOP desconfiaram que estavam sendo seguidos por este carro. No veículo com as mulheres foram encontrados 6 celulares. Um deles transmitia ao vivo o trajeto das viaturas que seguiam para uma operação numa comunidade da Zona Norte. As forças de segurança já suspeitavam da espionagem. Nós já tínhamos um indicativo anterior de uma comunicação, de uma fotografia do comboio nosso se deslocando numa área da cidade. Na Francisco Bicalho, numa operação, pelo menos acredito há um mês atrás, uma viatura nossa, um policial nosso, ou seja, era uma motocicleta fazendo fotografia que estava no celular de uma pessoa dentro de uma comunidade. Uma das câmeras estava instalada a menos de 50 metros da sede do Batalhão de Choque, aqui no centro do Rio. Era nesta loja. De acordo com uma testemunha, o local foi alugado para ser uma fábrica de gelo, que nunca funcionou. Maria, que trabalha em frente ao endereço, contou que nunca desconfiou de nada. A única coisa que chamou a atenção foi a instalação do equipamento há cerca de 3 meses. A câmera era bem estranha, né? É uma câmera muito grande. Eu achei coisa de primeiro mundo, porque aqui não tem esse tipo de câmera. Na manhã de hoje, os investigadores da Polícia Civil e representantes da Corregedoria da PM entraram na loja.
Lá, encontraram equipamentos de gravação, um roteador e muitos cabos. A câmera, até ser desinstalada, ainda transmitia as imagens de frente do quartel. O outro ponto de espionagem era neste prédio, do 12º andar. As mulheres acompanhavam toda a movimentação do BOPE. Logo após a prisão da dupla, os policiais foram ao apartamento e encontraram a porta arrombada. O equipamento onde as imagens eram gravadas já tinha sido retirado. O dia a dia, ficar com esse monitoramento, fazer escolta, então provavelmente devem ser equipes, entendeu? Não só ela, porque ela não ia aguentar todos os dias acompanhar isso. Então, há todo um grupo por trás disso. Elas são a ponta do iceberg. Agora a gente vai buscar o resto nessa investigação desmembrada. Acompanhe agora alguns flagrantes pelo Brasil. Acidente em Cascavel, no interior do Paraná. Uma Kombi para no cruzamento, mas ao acelerar, bate em uma moto que passa em alta velocidade. A motocicleta atinge em cheio a lateral do veículo. Uma jovem de 24 anos que estava na garupa morreu no local. O piloto foi internado em estado grave. 3 pessoas que estavam na Kombi também ficaram feridas. Em Tiangá, no interior do Ceará, um carro desgovernado em alta velocidade atravessa uma via e bate na lateral de outro veículo. O automóvel atingido capota com o impacto da batida. O motorista, um idoso de 67 anos, não resistiu aos ferimentos. A mulher que causou o acidente fugiu do local, mas foi encontrada por policiais logo depois em estado de choque. Ela não soube explicar o que aconteceu e foi presa. 20 tabletes de pasta base foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal da cidade de Tianguá, que fica no interior do Ceará. A droga, avaliada em R$2,5 milhões, estava escondida no painel do carro. O motorista disse que recebeu os tabletes no Piauí e que o destino seria Fortaleza. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Também 2 homens foram presos transportando 20 quilos de pasta base de cocaína de São Paulo para o Rio de Janeiro. A droga foi encontrada por um cão farejador no porta-malas de um carro na Via Dutra, na altura do município de Piraí, no sul fluminense. Depois do trabalho, o cachorro Apolo foi recompensado com vários petiscos. Uma quadrilha invadiu uma casa no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Os moradores foram feitos reféns. Houve troca de tiros com a polícia e 2 assaltantes morreram. O bando invadiu a residência de um casal de advogados. Os 2 e uma empregada ficaram sob o poder dos bandidos por cerca de 1h30. A funcionária conseguiu avisar um parente pelo celular. Quando a polícia militar chegou, os criminosos já fugiam da residência em 2 carros. Houve perseguição e troca de tiros. 2 assaltantes morreram e um policial foi atingido por um disparo no pé. Os ladrões estavam armados com fuzil, pistolas e revólveres. Ao todo, 9 armas foram apreendidas. Outros 3 homens foram presos. Com eles estavam dinheiro e as joias das vítimas. Um navio carregado de material de construção naufragou na costa do estado de Pernambuco. A embarcação saiu do Recife e tinha como destino Fernando de Noronha. Segundo a Capitania dos Portos do Estado, o barco Thaís viajava com 8 tripulantes. 3 foram resgatados e 5 continuam desaparecidos. A capitania informou ainda que o barco costumava levar suprimentos à ilha a cada 2 semanas. 2 navios da Marinha e uma aeronave da Força Aérea Brasileira seguem as buscas pelos desaparecidos. Um piloto de paraplano, que é semelhante ao parapente, morreu após sofrer um acidente em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Uma pessoa registrou a aeronave e o momento da queda, você vê na imagem. O paraplano pegou fogo e Marcelo Nunes Rodrigues, de 52 anos, teve parte do corpo queimado. A suspeita é de que linhas de pipa com cerol tenham causado o acidente. 2 pessoas foram presas em operação de combate à pornografia infantil em Fortaleza. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em endereços da capital cearense. Um dos alvos foi autuado em flagrante. As investigações revelaram que as vítimas eram bebês, crianças de até 10 anos e adolescentes. Os suspeitos são investigados por crimes sexuais. Consistem no armazenamento, na distribuição e até mesmo na produção
de material, inclusive essa produção em alguns suspeitos envolvia contato com vítimas próximas, familiares, crianças e adolescentes, tá? Onde havia a produção, realmente ele produzia e alimentava a rede mundial de computadores com esse material. Computadores e celulares dos suspeitos presos foram apreendidos. O Rede TV News faz uma pausa de apenas 30 segundinhos. Fique com a gente, voltamos já já. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a renegociação de dívidas de estudantes com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Podem ser renegociados os contratos assinados até o segundo semestre de 2017, que tenham débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias. A lei autoriza desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelamento em 150 meses, com perdão de juros e multas. Para devedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo, os descontos podem chegar a 99% da dívida. A estimativa é que 2.400.000 contratos sejam renegociados, o que equivale a um saldo devedor de quase 107 bilhões de reais. A Rede TV entrevistou o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Altino Júnior, do PSTU. Durante a conversa com o jornalista Mauro Taliaferri, ele falou sobre uma de suas propostas, a redução na tarifa do metrô e da CPTM. Nós poderíamos, de imediato, por exemplo, no caso do metrô e da CPTM, nós poderíamos reduzir a tarifa. Seria uma medida muito forte. E com que dinheiro? Porque nós vamos tirar dinheiro, nós vamos parar de dar dinheiro para a CCR, como foi dado nesse ano. Só com essa grana que eles deram para o CCR esse ano, que não sei se você chegou a ver, só nesse ano você poderia baratear o transporte. O presidente Jair Bolsonaro defendeu aprofundar a integração econômica com o mundo durante o Fórum Virtual do BRICS, o bloco de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a fala de abertura, o presidente disse que busca melhorar a introdução do Brasil no fluxo internacional de comércio e investimentos. A aproximação entre nossas comunidades empresariais é uma de nossas prioridades para o BRICS. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, inclusive para os trabalhadores de nossos países. O presidente ainda comemorou a abertura de um escritório regional no Brasil, do Banco de Desenvolvimento do Grupo, e citou os esforços do país para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve responder pelos atos dele e que a prisão é uma prova de que não há interferência nas investigações da Polícia Federal. Milton Ribeiro foi preso pela manhã no litoral paulista e vai passar a noite na sede da PF em São Paulo. A declaração do presidente Jair Bolsonaro foi dada em entrevista a uma rádio de Minas Gerais. Bolsonaro afirmou que existem padrões éticos no governo para evitar que casos de corrupção fiquem impunes. Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. O atual ministro da Educação também se manifestou sobre a prisão e afirmou que a pasta colabora com as investigações da Polícia Federal. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação, né? Todos sabemos o momento que nós temos vivido na educação brasileira e mundial com a pandemia, então nossos esforços aqui são para que a gente esclareça todos os fatos e puna todos aqueles que, porventura, tenham praticado qualquer irregularidade. Milton Ribeiro foi preso hoje de manhã na casa dele, em Santos, no litoral paulista. O ex-ministro deve passar por audiência de custódia amanhã. Ele é suspeito de corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência. Segundo a Polícia Federal, Milton Ribeiro teria permitido que 2 pastores evangélicos intermediassem a liberação de verbas federais para prefeituras. Em nota, a defesa do ex-ministro afirmou que não há justificativa para a prisão preventiva e que vai entrar com pedido de habeas corpus. O presidente Bolsonaro afirmou que a operação de hoje mostra que as investigações da Polícia Federal são transparentes e independentes. É um sinal que eu não interfiro na PF,
que isso aí vai respingar em mim, obviamente, né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caras em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? E nós vamos conversar agora ao vivo sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Assim que o ex-ministro foi preso, né, nesta manhã, os adversários do presidente Jair Bolsonaro adotaram o discurso de que houve corrupção no governo. Mas o próprio governo, por meio da Controladoria Geral da União, já acompanhava esse caso, né? Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Boa noite, Augusto, Gabriela, a todos que nos assistem. Exatamente isso, Augusto. Óbvio que o governo Bolsonaro não compactua com nada envolvendo corrupção. Quando identifica qualquer suspeita, ele próprio toma as providências para que tudo seja esclarecido. E como você colocou muito bem, o próprio ex-ministro foi quem fez o pedido à Controladoria Geral da União para que houvesse uma investigação sobre quaisquer suspeitas que existissem sobre essa situação. Foi o próprio ex-ministro que, em seu primeiro depoimento, foi muito categórico ao expressar que o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, é óbvio também que a oposição, não tendo o que falar contra o presidente Bolsonaro, tenta vinculá-lo a essa suspeita que existe sobre um ex-ministro seu, mas isso diferencia bastante, Augusto, a postura de Bolsonaro, que afasta o ministro, as investigações acontecem de uma forma natural e independente, enquanto em governos passados, esse tipo de situação, além de ser generalizada a corrupção em governos passados, a gente testemunhou a própria ex-presidente Dilma para tentar safar o Lula de uma prisão por corrupção, ia promovê-lo a ministro para que ele tivesse o foro por prerrogativa. Então são posturas completamente diferentes e todo o governo está empenhado em colaborar para que todos os fatos sejam esclarecidos. Ainda nesse contexto, senador, boa noite, o fato da Polícia Federal ter investigado e prendido o ex-ministro Milton Ribeiro acaba, né, encerra o discurso de interferência política do governo no comando da PF? É óbvio que não, Gabriela. Isso tudo só mostra a postura do presidente quando se depara com suspeitas sobre isso. O que a oposição tem é acusar o presidente Bolsonaro de algo que não está sendo investigado. O próprio presidente falou abertamente que não interfere em nada na Polícia Federal. Isso é mais uma prova de que ele não interfere. Agora, óbvio que soa muito estranho, em um tempo tão rápido, haver a decretação da prisão do ex-ministro. E, pelo que nós temos ouvido até agora, parece que esse pedido de prisão, Gabriela, se fundamenta em um depósito que ele teria recebido de R$60 mil, que a própria defesa do ministro já disse que se trata da venda de um carro, se for a única fundamentação para que houvesse a prisão do ex-ministro. Isso não se justifica, porque se ele tem um comprovante de que vendeu um carro e recebeu dinheiro pela venda do carro, e o documento do carro mostra que houve a transferência de uma forma legal, totalmente justificada, se for apenas esse o fundamento para que houvesse a decretação da prisão do ex-ministro, eu acredito que a defesa dele vai não só propor uma representação no Conselho Nacional de Justiça, porque isso é um claro absurdo, descolado da realidade que a própria legislação correcional do Judiciário não permite, bem como uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade. Então, a gente não pode permitir, se for, mais uma vez, reforçando, porque isso é o que eu tenho conhecimento, que vem por intermédio da imprensa, se for essa a única razão, obviamente, eu não tenho dúvida de que assim que o habeas corpus da defesa dele for apreciado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, essa prisão vai ser relaxada. Agora, senador, diante disso aí, das justificativas apresentadas, era caso para uma prisão preventiva ou houve excesso na avaliação do senhor? É óbvio que, se for essa a fundamentação, estou sendo enfático em dizer, porque eu não conheço o que existe nos autos em relação ao que foi investigado, se for apenas essa a fundamentação, óbvio que a prisão é completamente arbitrária e ilegal e passível de punição para esse juiz que a decretou. Inclusive, o que tenho visto também na imprensa é que esse juiz ele teria, sim, uma antipatia pelo governo. Foi esse juiz que parece que queria obrigar o presidente Bolsonaro
a usar máscara, ele tem uma série, no histórico dele tem uma série de decisões, né, que são muito questionáveis, um ponto fora da curva dentro do judiciário. E, assim, até prova em contrário, a gente tem que dar a presunção de inocência para qualquer cidadão, não é porque ele é um ex-ministro, porque ele foi do governo. Então, acredito que, eu torço para que o ex-ministro comprove a sua inocência, mas podemos, sim, estar diante de um fato que está sendo causado propositalmente por uma autoridade do judiciário, pensando, sim, que isso tem um reflexo eleitoral. Só que, mais uma vez, não adianta a oposição querer, Augusto, colocar o presidente Bolsonaro uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que toma providências quando pontualmente existem suspeitas sobre algo em seu governo, na mesma prateleira do Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil e que tinha, durante os governos do PT, aquela corrupção generalizada em que eles próprios tentavam proteger aqueles que estavam sendo acusados de alguma coisa. Tá certo, senador. Obrigada aqui pela sua participação ao vivo no Rede TV News e uma ótima noite para você. Obrigado, senador. Boa noite a todos. A CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a maior da América Latina, mudou muito com a nova gestão. Antes havia prejuízo e superfaturamento em alguns contratos. Agora existe lucro. É o que a gente vai mostrar de que forma isso foi possível. Para falar da CEAGESP, é preciso entender a dimensão do espaço. A Companhia de Entrepostos é como se fosse uma cidade com 50 mil habitantes. Esse é o número de pessoas que circulam por aqui todos os dias. Cerca de 12 mil veículos transportam tudo o que é comercializado. No ano passado, o volume de negócios fechados ultrapassou 11 bilhões de reais. A boa notícia é que o prejuízo dos últimos 4 anos não existe mais. Em 2021, a CEAGESP registrou lucro de 27 milhões de reais, um aumento de 30 milhões em relação a 2020. A receita operacional bruta da companhia foi de mais de 152 milhões de reais, um crescimento de 19 milhões em comparação ao ano anterior. A nova gestão, que assumiu em outubro de 2020, pegou a empresa com prejuízo de 73 milhões de reais. Em menos de um ano, as finanças foram colocadas em ordem. A primeira coisa que nós fizemos é uma coisa básica de ver o quanto que a gente arrecada e quanto que a gente gasta. E aí nós começamos a ver os contratos, que é gasto, e percebemos que contratos estavam superfaturados. O contrato de lixo, que em 2020 era de 2 milhões e 200 mil reais, agora é de 1 milhão e 200 mil. O de segurança caiu de 1 milhão e 600 mil para 1 milhão e 100 mil reais. Outra medida foi o corte de funcionários, com substituição de concursados nos cargos comissionados. As despesas, que eram de 31 milhões de reais por mês, foram para 19 milhões, uma redução de 38%. Aqui tinha muito cabide de emprego de políticos. Eu tinha aqui 60 cargos em comissão, cargos que políticos colocaram aqui. Nós tínhamos aqui deputados com 10 cargos, tinha deputado com 2 cargos e que não somavam para a empresa, no seguinte sentido, né? Ou não vinham trabalhar, ou também, né, tomavam conta de um contrato e esse contrato estava com esse problema de superfaturamento. O trabalho social também foi fortalecido nessa gestão. Em 2021, 2.500 toneladas de alimentos foram doadas para entidades, pessoas em situação de vulnerabilidade e cidades em crise, como foi o caso de Aparecida do Norte, afetada pela pandemia. Neste ano, só para Pernambuco foram enviadas 25 toneladas de verduras, frutas, legumes, ovos e pescados. As mudanças são perceptíveis. Mudou bastante coisa. Aqui a segurança melhorou bastante, a limpeza melhorou bastante. Tudo o que o presidente está fazendo um bom serviço. Melo Araújo é coronel aposentado. A última atuação dele na Polícia Militar foi na Rota. Ele acredita que isso contribuiu para melhorar a segurança na CEAGESP. Hoje a gente não tem mais prostituição, não tem tráfico de droga. Hoje você não vai ver uma pessoa fumando maconha aqui dentro, porque a lei não permite, a gente faz a lei aqui ser seguida. Jogo do bicho. Pode fazer qualquer levantamento de DPs do Brasil inteiro. Eu acho que o único DP em que se apresenta jogo do bicho é o 91 DP. Pelas atitudes que a gente toma aqui. Aqui a tolerância é zero.
e eu acho que isso que traz segurança. A análise nos restos mortais do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo é concluída em Brasília. Os corpos serão entregues às famílias amanhã. O Rede TV News volta já. Uma notícia divulgada agora há pouco, o Comitê de Crise coordenado pela Polícia Federal informou que os exames periciais nos restos mortais do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo, mortos na Amazônia, foram concluídos em Brasília. Os trabalhos dos peritos vão se concentrar agora na análise de outros vestígios do caso. Os corpos de Dom e Bruno serão entregues às famílias amanhã. A decolagem de Brasília está prevista para as 2h da tarde. Os destinos não foram informados. O jornalista inglês morava em Salvador e o indigenista no Recife. E olha, depois de 2 anos sem festa junina, o tradicional arraial está de volta. Nem mesmo a inflação, que elevou os preços das comidas típicas, desanimou o público. Pois é, e o Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, o movimento, gente, superou a expectativa dos organizadores. Tem dança de quadrilha? Tem, sim, senhor. Sanfona, música boa e público animado também. E claro, caipirinhas a caráter chamam a atenção no meio da multidão. Eu sempre visto, eu gosto da tradição de festa junina, e gosto que elas participam, e gosto da cultura também nordestina. As comidas típicas não podem faltar. E olha que a pipoca não pula só na panela. O preço saltou 42%. É a maior alta entre os produtos juninos. O milho reina por aqui. Está na pamonha, no curau, no cuscuz ou sozinho, cozido com um toque de manteiga. O milho é tão popular nas festas de junho que ele está até no buquê da noiva. Quando a tradição junina que começou na Europa chegou ao Brasil, o país era grande produtor do grão. Por isso, ele se tornou o ingrediente principal do cardápio do arraial. Enquanto os europeus celebram a colheita do trigo, os brasileiros comemoram a colheita do milho nas festas de São João, São Pedro e Santo Antônio. O Matheus usa 80 quilos de milho por semana. O preço do saquinho da pipoca subiu de R$ 5 para R$ 8. Nós tentamos de toda forma não repassar ao cliente a alta do preço do milho, mas assim, a alta que teve esses últimos meses a gente não conseguiu, tivemos que reajustar sim. Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, mostra que os principais alimentos da época tiveram um aumento de 15,29% em relação aos outros anos. Entre as menores altas está o coco ralado, de 1,60%. De uma maneira geral, os alimentos estão mais caros, também pelo aumento do preço nos combustíveis, que também é causado pela guerra na Ucrânia, pelo aumento do preço do petróleo. Isso termina se transmitindo à economia brasileira. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, em 2020, primeiro ano de pandemia, a venda de produtos também foi comprometida. Aumentou apenas 0,6%. Em 2021, os supermercados venderam 5% a mais. O crescimento ainda é tímido, mas a retomada deve dar um incremento de 10% neste ano. No Centro de Tradições Nordestinas, o movimento passou de 7 mil pessoas para 15 mil nos dias de festa junina. São João de Nós Tudinho já é a 7ª edição, então ele é um sucesso, mas esse ano tá incrível. Eu acho que nos 18 dias de festa a gente vai bater aí umas 200 mil pessoas aí na casa. 2019 foi quanto? 187 mil. O consumidor percebeu que está tudo mais caro. Ainda assim, não deixou de prestigiar. No milho, na bebida, tudo que a gente vai comprar tá um pouco a mais, né? Mas mesmo assim não desanimou aí para curtir a festa? Não, desanimamos. Tem que aproveitar para trabalhar e aproveitar mais um pouco, né? A gente merece também, né? É uma vez só, né? A gente acaba tendo que prestigiar mesmo. É à vontade. O Nordeste está no sangue, né? A gente vem para comer, prestigiar a festa. Dos produtos, o vinho teve a menor alta. Foi de 0,90%. Então o jeito é ficar no vinho, pelo menos esquenta, né? Ah, com certeza. Fora que é uma delícia, não é?
Ô, trem bom, né? Gostoso, festa junina, comida, eu adoro. Você estava com saudade das festas, né? Fiquei com fome aqui. Nosso Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.